Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, jovens. Voltamos para mais uma aula de Arduino, onde hoje nós vamos avançar no nosso conhecimento. Afinal de contas, entradas e saídas digitais já ficou para trás, é passado, não pertence a gente mais. Hoje vamos entrar na ideia de entradas analógicas. Aqui eu vou fazer uma separação porque entrada analógica e saída analógica é um pouquinho mais complicado, depende aí de um pouquinho mais de conhecimento que vocês vão perceber. Então, decidi fazer essa separação. Hoje vamos falar sobre entradas analógicas. Então, primeiro, relembrando lá aquela ideia de o que é, na verdade, um sinal analógico. Então, sinal analógico vai ser aquele que a gente pode medir e ele vai ter uma amplitude qualquer, uma amplitude que vai variar. Ela não necessariamente precisa ficar exatamente sobre um patamar, exatamente em um nível. A gente pode ter aí valores de 1,5, 1,001, 1,3 e assim por diante. Então a gente tem diversos valores nessa nossa variável que a gente está analisando. Também muito comum fazer essa leitura aí em sensores. Então, dentro dessa lógica, a gente tem que o Arduino ele vai somente conseguir fazer leituras de valores que estão entre 0 volts e 5 volts. Ele não vai conseguir fazer leituras além disso, mas também não vai conseguir fazer leituras abaixo de 0 volts, ou seja, ele vai conseguir fazer leituras de quaisquer valores, meio volt, 2,79, 4,999 volts e assim por diante, mas dentro dessa faixa de 0 a 5. E uma coisa muito importante, muito preocupante também, que vocês precisam muito tomar cuidado. O Arduino e a grande maioria dos microcontroladores somente fazem leitura de tensão, ou seja, eles não vão conseguir fazer leitura de corrente. Se vocês querem passar uma informação para o Arduino, passa no formato de tensão, porque se vocês jogarem corrente, talvez e é bem possível que ele queime. Então, não faça isso, não teste, porque pode dar errado. Então, faça a leitura de tensão e, obviamente, a tensão ela tem que estar controlada dentro desta faixa. Porque dentro dessa faixa a gente vai conseguir fazer a medição, vai conseguir, na verdade, fazer uma conversão dessa tensão para então o valor que a gente quer, que a gente precisava especificar de fato, seja aí temperatura, seja corrente também, seja qualquer grandeza física que a gente estiver preocupado. E aí, para explicar como que funciona essa leitura analógica, eu tenho que indicar para vocês, olha, o Arduino, assim como qualquer outro microcontrolador também, ele faz, na verdade, uma medição digital desse sinal analógico. Ou seja, a gente sabe que esse nosso sistema ele vai variar de 0 até 5 volts. Esse daqui, 0 a 5 volts, é um sinal analógico. Mas o Arduino não vai conseguir exatamente pegar essa informação, então ele precisa transformar esse sinal, em algum valor que vai estar aí entre 0 até 1024, aliás, 1023 bits, ou também dentro de um vetor que vai possuir 2048 bits, sendo que esse valor de 2048 bits vão ser para Arduinos específicos, não são todos que vão conseguir fazer essa leitura em 2048. Como que funcionaria essa lógica então, mais ou menos? Olha só, seria como se a gente tivesse uma pilha com diversas unidades, com 1024 unidades. Então, quando a gente faz a leitura de 0 volt, significa que nada dentro dessa pilha foi carregado. Quando a gente faz leituras aí entre 0 e 5 volts, a gente vai estar carregando essa pilha, a gente vai estar marcando aqui diferentes níveis, e esses diferentes níveis vão estar relacionados a essa tensão.
E por fim, quando a gente faz a leitura de 5 volts exatamente, significa que essa nossa pilha de 1024 unidades foi totalmente preenchida. Então a gente faz a leitura analógica, na verdade, a partir de um formato digital, que é o que a gente chama de conversor analógico digital, e nesse caso que a gente consegue observar neste caso sendo realizado. Então, o nosso valor analógico ele é convertido para um sinal digital. Bom, vamos ver isso daqui na prática, né? Uma aplicação um pouco prática com relação a essa leitura analógica. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um potenciômetro, esse potenciômetro aqui famoso que a gente já utiliza, e basicamente fazer ele ser conectado em uma das entradas analógicas desse nosso Arduino. Então, entradas analógicas estão aqui sendo representadas e indicadas aqui pela indicação A de Analog In, como está sendo indicado também no próprio Arduino. Então ele já fala, olha, todos esses carinhas aqui são entradas analógicas. Então, vamos aqui conectar o nosso potenciômetro na entrada A0. E aí, o que a gente precisa observar? Primeiro, a nossa leitura ela é tensão. Então, a gente está fazendo, na verdade, olha, um sinal que está sendo energizado aqui nesse nosso potenciômetro, onde esse potenciômetro ele é uma resistência R1 em série com uma resistência R2. E o nosso Arduino vai estar fazendo a leitura deste ponto médio, ou seja, isso daqui nada mais é do que um divisor de tensão. Então, quando a gente faz a leitura desse divisor de tensão, a gente basicamente vai aplicar essa fórmula aqui, onde a gente sabe que R2, a resistência que está ligada aí ao terra, vai estar dividido sobre R1 mais R2, ou seja, o valor do potenciômetro como um todo, vezes a tensão de entrada. Então, toda essa relação vai indicar para a gente qual que é a tensão que a gente vai estar lendo no nosso Arduino. Mas já que o nosso Arduino vai disponibilizar, na verdade, para a gente um valor em bits, então a gente tem a conversão de que, olha, a resistência que estava, por exemplo, sendo exemplificada aqui de 0 até 1K ohm, ele vai ser convertido aí para um valor de tensão que o nosso Arduino vai conseguir ler. Deste valor de tensão, que estaria entre 0 e 5 volts, a gente consegue então fazer essa nova conversão para bits, que é o que o Arduino vai passar para a gente. Então ele vai falar, olha, o que eu estou lendo, eu sei que é tensão, mas eu indico para vocês um valor entre 0 até 1023 bits, ou seja, é aquela nossa pilha que eu mostrei de 1024 unidades diferentes. Essas unidades, na verdade, é bits que o nosso Arduino vai conseguir fazer essa leitura. Bom, percebam então que a gente tem basicamente aqui uma regra de 3 relativamente simples e direta. Isso daqui somente será possível de ser realizado quando os nossos sensores ou quando nossos equipamentos eletrônicos forem lineares. Ou seja, se por um acaso aquele nosso equipamento ou aquele nosso sensor que a gente estiver utilizando, ele não fizer essa conversão de forma linear, como é mostrado aqui neste gráfico, então significa que a gente vai precisar aplicar uma outra regra sem ser a regra de 3, ou uma fórmula, como é mostrada aqui neste exemplo. Essa fórmula geralmente é colocada pelo nosso sensor no datasheet desse nosso sensor, ou algum manual relativo a ele, ou a esse nosso dispositivo, qualquer que ele seja. Então, neste exemplo que eu estou mostrando, eu faço a relação de temperatura com a resistência, temperatura aqui, esse T, e a resistência, este R, e aí, a partir dessa leitura, a gente vai conseguir fazer essa conversão utilizando aqui essa nossa fórmula, como é disponibilizada no nosso datasheet.
Bem, e se por um acaso eu quiser fazer a leitura de corrente, então eu não quero fazer a leitura de tensão. A variável importante para a gente é a corrente. Neste caso, por exemplo, sugiro vocês, olha, é possível e vocês vão precisar, por exemplo, utilizar um dispositivo, um resistor, talvez, que a gente chama de resistor de shunt. Então, esse resistor, ele também vai ser responsável para que a gente consiga fazer a leitura de queda de tensão. Ou seja, esse nosso resistor, a gente vai fazer com que o Arduino não leia a corrente, mas a queda de tensão. E esse resistor está sofrendo aqui. Então, neste caso, por exemplo, eu estou mostrando para vocês, olha, esse resistor que eu estou fazendo a leitura nesse nosso sistema, ele é chamado resistor de shunt. Por que resistor de shunt? Temos aqui um LED, temos aqui um outro resistor que representaria a carga desse nosso circuito, e esse resistor aqui, ele vai ter um valor relativamente pequeno comparado aí à carga ou comparado também a essa nossa lâmpada. Esse resistor relativamente pequeno, ele vai ser utilizado para garantir pelo menos que a tensão e a queda de tensão desse resistor seja no máximo 5 volts, ou seja, o nosso Arduino, ele nada mais, nada menos vai fazer do que ler a queda de tensão que esse resistor está sofrendo, e aí, a partir dessa queda de tensão, uma queda de tensão controlada, a gente vai conseguir perceber qual que é o valor de resistência, e então a gente vai conseguir perceber qual que é a corrente que está fluindo neste circuito, ou seja, a gente sabe qual que é o valor de resistência, porque essa resistência vai ser de certa forma fixa, ela não vai mudar. E aí, a gente calculando, a gente recebendo do Arduino o valor de queda de tensão que ele está sofrendo, que essa resistência está sofrendo, a gente consegue simplesmente aplicando aí corrente é igual a V sobre R, a gente vai conseguir calcular a corrente que está fluindo neste nosso circuito. Então, caso a gente queira fazer a leitura de corrente, é possível, mas é necessário primeiro fazer a leitura de tensão desse nosso circuito. Bom, por hoje é só. Ficamos aí com essa nossa leitura de entradas analógicas e na próxima aula a gente vai ver como que vai funcionar as saídas analógicas, também uma outra função extremamente utilizada, muito importante para a gente. Valeu, até mais!